Pessoal com a gente aí, boa noite. Estamos aí. Quem puder ir compartilhando, compartilha, curte. E vamos começar mais um momento aí, né, de reflexão, de estudo do Evangelho de Jesus, né? Trazendo para dentro dos nossos lares pensamentos superiores, harmonias, através de energias, né? E que Jesus possa amparar a gente nesse momento, né? Para que a gente possa estar atento, né? Um momento de... Entendeu? Como eu estava falando, um momento de reflexão, né? Um momento que a gente dedica essa uma hora aí para orar, para pensar em Jesus, para estudar um pouquinho, né? Para que a gente possa dia a dia, né, ir buscando essa luta interna, né? Essa renovação interna, né? Essa construção do reino de Deus em nossos corações, né? E a gente vai fazer uma música então, enquanto o pessoal vai chegando. Já tem bastante gente com a gente aí. Uma música da nossa oficina de teatro, né? Que a gente teve a honra de receber a letra, né? Enquanto a gente estava preparando a oficina de teatro, né? Ela chama A Era Nova. Quero um mundo melhor, uma era de amor e paz, onde a alegria seja constante. Quero um mundo melhor. Vamos mudar o hoje. Tudo depende de nós. Quero renovar meus sentimentos. Tudo depende de nós. A era nova já chegou. A ordem agora é amar, pacificar e auxiliar. Jesus vem nos amparar. Brasileiros, vamos avante. Trabalho e amor constante. Pensamento renovado. Sentimento pacificado. O Brasil é o coração do mundo. A pátria do Evangelho nasce em nós. Coragem e alegria, meus irmãos. A era nova já chegou. Coragem e alegria, meus irmãos. O Brasil é o coração do mundo.
Gomes, boa noite. Adriana, boa noite. Ana Cláudia Bueno, boa noite. Fabiana Firmino, boa noite, Fabiana. Wanda, boa noite, Wanda. A Sueli, boa noite, Sueli. José Eurípides, boa noite, José, tudo bem? Eurípides. Patrícia Firmino, boa noite. Gilberto, boa noite, Gilberto. Sirlene, boa noite. A Dulce, boa noite, Dulce. O Alexandre, boa noite, Alexandre. Matias Marcelo, boa noite. Juliana Tavares, boa noite. O Geraldo Tomás, boa noite. Elza Lodi, boa noite. Elza, que bom, hein? Ficamos felizes junto com você, tá? O Anderson, boa noite. Carolina, boa noite. Letícia, boa noite, Letícia, tudo bem? A avó da Letícia, Dona Cida está com a gente também. Rafael Moreto, boa noite. Lucilene Reis, boa noite. Quem? É o Rafa, irmão do Nando. Ah, a Rita, boa noite, Rita, tudo bem? Nossa companheira. Soraya Tavares, boa noite. Ana Cláudia, boa noite. Carla Gonzaga, boa noite, Carla. A Lígia, boa noite, Lígia. A Carla, boa noite, Carla. Nelson, boa noite, deve estar no Instagram. Nelson tá lá no Instagram, tá dando boa noite ali. Dona Sônia, boa noite. Laís, boa noite. Vinícius, boa noite. Deni Fentanes, boa noite. Júnior Barbosa, boa noite. É a Cida. Então vamos lá. Mais uma. Qual é? Essa aí. Muito bom. Você pontuou e eu não vi nada aqui. Essa aqui. Vamos cantar mais uma música. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama que o amor te inspira, faz do peito a lira. Livre a que o amor eleva.
Isso aí, pessoal. Então, o Alexandre já fixou aí o link do caderninho de preces, né? Tá aqui no Facebook, nos comentários do Facebook. Lembrando aí que o caderninho de preces é para todos vocês aí que estão aqui acompanhando a gente, para todos nós, né? Que caso a gente conhecer alguém que esteja passando pela necessidade da prece, né? De receber essas bênçãos da prece, a gente coloca o caderninho, o nome dessa pessoa no caderninho, que agora está virtual, né? A gente tem esse trabalho lá presencialmente, né? No Centro Espírita, mas por enquanto a gente está fazendo virtual, e você coloca o nome dessa pessoa, pode ser inclusive o seu nome, se você estiver passando por um momento delicado, um momento difícil de superar, que essas bênçãos da prece chegarão através da espiritualidade e do trabalho que é realizado aqui nas lives também, tá bom? Mesmo que a pessoa esteja desencarnada, né? A pessoa faleceu, pode colocar o nome dela lá no caderninho, que a diferença que tem entre o encarnado e o desencarnado é simplesmente o corpo, né? O espírito continua o mesmo. Mandar uma boa noite aqui para Dona Carmen, lá de Igarapava, Fernanda Buzoni também, nossos todos os primos, tios de Igarapava. Lá de Igarapava. Um beijão para todos vocês aí de Igarapava. A gente vai trazer o nosso assunto de hoje aqui. E a gente, primeiramente, nós vamos tentar, através de uma reflexão, nos encaminharmos pelo pensamento até essa região, até essa cena, né? Até as cenas ali do lago de Genezaré, das casas de Cafarnaum, e a gente vai tentar entrar em sintonia com esse pensamento, buscando isso que eu estava procurando, buscando deixar a nossa mente flutuar por esses caminhos, pelo cheiro da terra, pelo cheiro das flores do ambiente. E nesse momento, inclusive, nós podemos fechar os olhos e deixar que o nosso pensamento ande por conta própria. Vamos imaginar, como diz a música, encontro marcado, essa noite em Cafarnaum, ao lado de Pedro, dos apóstolos e do Mestre Jesus. O cheiro da brisa do mar, o perfume das flores, o aconchego do luar, acompanhados desse grande irmão do Mestre Jesus. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança,
ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Então, com os nossos pensamentos aí harmonizados com esse ambiente, né, já familiarizados com aquela região, a gente vai então imaginar essa cena acontecendo e nós, todos nós, envolvidos com essa cena, presentes nessa cena, onde Jesus é convidado, junto dos apóstolos, para comer um pão na casa de um dos líderes dos fariseus. Capítulo 14 do Evangelho segundo São Lucas. E a gente vai ler dois capítulos aqui, duas divisões dos subcapítulos sobre esse encontro de Jesus e os apóstolos com os líderes, com um dos líderes dos fariseus na sua casa para comer um pão durante um dia de sábado. E segundo a lei mosaica, a lei vigente na época, o sábado era um dia sagrado. Era um dia sagrado, ou seja, não poderia trabalhar no dia de sábado, porque segundo a ideologia do Velho Testamento, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Portanto, o sábado era o dia do descanso. Era o dia do descanso. Não se poderia trabalhar, não poderia curar, né? Então, tendo todo esse contexto nos nossos pensamentos, né? E diz, então, São Lucas: e aconteceu que, ao se dirigir para a casa de um dos líderes dos fariseus, num sábado, para comer pão, eles estavam observando-o. Então, convidaram Jesus para estar lá comendo pão, né, para ir até a residência deles, mas já tinham um objetivo por trás ali, que era analisar a conduta de Jesus, né? Sempre muito preocupados em pegar Jesus em alguma circunstância de saias curtas, né? Mas não conseguiram, e a gente sabe que a crucificação só veio através de mentiras inventadas para o povo, né, e de conspiração fajuta. Eis que havia diante dele, né, entre eles ali, certo homem hidrópico. Um homem que, hidrópico, não é um homem que tinha uma doença, se não me engano, acontece uma irrigação muito grande, né, e se não me engano é parecido com elefantíase, né, não sei nem se é o nome utilizado nos dias de hoje, né, e tinha um homem ali com essa doença. Em resposta, sabendo já Jesus que eles observavam, né, dia de sábado, não se poderia curar, não se poderia trabalhar. Em resposta aos seus pensamentos, né, imagina, disse Jesus aos mestres da lei e fariseus, dizendo... Então Jesus perguntou para eles, diante daquele homem doente: é lícito ou não curar no sábado?
pode ou não pode curar no sábado? Querendo uma resposta. Eles, porém, ficaram em silêncio. Porque normalmente, quando diziam alguma coisa, alguma dessas respostas para Jesus, automaticamente recebiam uma resposta, né? Uma contra-resposta que eles não sabiam argumentar. E foi o caso, né? Então perguntou, pode ou não pode curar no sábado? E eles ficaram em silêncio. Tomando, né, Jesus indo de encontro a esse homem doente, ele o curou e o mandou embora, o despediu. E disse para eles, olha só o pensamento de Jesus, como constrange e muitas vezes nos constrange até hoje, né? Porque a gente está falando aqui de uma ideia que muitas vezes até já ficou no passado, né, na maioria das religiões, a questão de se pode ou não pode em determinado dia, mas às vezes a gente se pega, né, limitando a nossa caridade, limitando os nossos momentos de ação. Ah, nesse momento pode, nesse momento... Agora não é hora de fazer caridade, né? Então é preciso tomar certo cuidado, porque o conselho de Jesus é... Só cortando, Pode falar. Às vezes passam alguém precisando, né? Falar, mas agora... E a gente fica nesse pensamento e esquece, né? Isso daqui era lei, né? Era lei de... Respondia a essa lei muitas vezes com assassinato, né? Quem saísse fora dessa lei, né? Quem se desviasse dessa lei. Acho que vou ter que fechar isso aí no corredor. Quem se desviasse dessa lei muitas vezes era até morto, né? Tamanha força que tinha essa lei na região ali na época, né? Então Jesus pergunta, qual de vocês, se um filho ou um boi cair em um poço, não o retirará logo no dia de sábado? E não puderam responder a estas coisas. Então o raciocínio de Jesus vai para as coisas como elas são. Para as coisas como elas são. Qual de vós vai recusar a caridade, né, só por ser dia de sábado, ou ser fora do expediente, fora do horário, de tirar um filho que caiu dentro de um poço? É isso que ele está falando, porque então esse enfermo que chegou até Jesus, essa pessoa doente que chegou até Jesus, representa um boi, um filho que caiu dentro do poço. Alguém precisando de socorro. E assim Jesus encarava todas as outras mazelas da alma também. Pessoas agressivas eram consideradas pessoas doentes, doentes da alma. Pessoas mentirosas, os próprios fariseus aqui, que Jesus cansou de falar sobre a hipocrisia, né, eram tratadas como pessoas que caíram dentro de um poço. E não tem dia para tirar, não tem dia, não tem hora para tirar alguém que caiu dentro de um poço. Então aqui só para a gente começar a entender como é que era o cotidiano de quem andava com Jesus. Esse aqui é o comecinho do capítulo aqui, né? Então, a gente observando, a gente não vê em nenhum momento Jesus fazendo algo que não seja uma lição para todos que estão em volta. É um mestre. É um mestre. E a gente muitas vezes acredita que ele está falando de coisas materiais e se esquece de olhar o símbolo. A simbologia por trás disso, a moral da história. E às vezes até a gente se apega a uma palavra ou outra e defende isso, né? Então é preciso tomar certo cuidado. E continuando, o Lucas diz assim, né? Jesus estava ali naquele local e começou a observar como as pessoas, os convidados da mesa, escolhiam os locais melhores da mesa. Os primeiros reclinatórios, segundo a tradição judaica aqui, né, da época inclusive, os locais próximos ao dono da residência, na mesa para jantar ou para comer, eram os lugares principais, invejados pelas pessoas, né? Porque comendo com o dono da casa, os que estavam ao lado dele representavam grandes importâncias para aquela pessoa, dona da casa, né?
E aos olhos dos outros eram pessoas importantes. Então o lugar na mesa era algo de extremo valor para a vaidade humana. Então Jesus começou a observar como aquelas pessoas estavam escolhendo os lugares da mesa. Representando, olha só, né? Representando aquilo que elas tinham dentro, que era a vaidade, muitas vezes a soberba. Então, observando isso, contava para os convidados uma parábola, uma história, dizendo-lhes. Então, Jesus, vendo aquilo, quis contar uma história com um fundo moral para ver se aquela situação serviria de uma lição para os que estavam presentes. Então, Jesus começou a dizer assim, ó: quando fores convidado por alguém para as bodas, para uma festa, para uma confraternização, não te sentes no primeiro lugar, no primeiro reclinatório, que eram esses lugares principais da mesa. Para não acontecer que, e olha aqui, né? Porque os ensinos de Jesus vão muito além do ensino da moral. Vão também na questão das nossas boas maneiras. Boas maneiras para evitar que a gente passe por situações constrangedoras. Então vai muito além. Então ele diz, né? Quando você for convidado para algum lugar, não senta logo no primeiro lugar, no lugar mais importante. E vão tentando observar a simbologia por trás disso. Será que Jesus está falando mesmo de festa? Será que ele está falando de uma mesa de madeira? Uma cadeira? Né? Quando for convidado para a festa, não senta no lugar principal, para que não aconteça contigo, né, tendo sido convidado pelo dono da casa, um mais estimado que tu, vindo aquele que convidou a ti, né, o dono da casa, vem até você e fala assim, ó, dá lugar para esse aqui que ele é mais importante que você. Então Jesus está falando, não senta no lugar principal. Porque às vezes o dono da residência convidou alguém mais importante para ele, né, que você, e vai pedir para você sair para a pessoa sentar no seu lugar. E então você, com vergonha, voltes a ocupar o último lugar. O último lugar. E aí o conselho, mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar. Senta-te lá no último lugar. No menos importante, para que quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo, vem mais para perto. Vem mais para perto. Sobe mais para cima. Então será uma glória para ti diante de todos os convidados. Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e todo aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Agora a questão é, primeiro, né, observando o jeito, a maneira com que Jesus deu uma lição tão profunda. Não machucou ninguém, não feriu ninguém e disse a verdade. E uma outra questão, será que a gente considera essa máxima, né? Todo aquele que se exalta será rebaixado e aquele que se rebaixa será exaltado. A gente considera isso aqui uma verdade? Difícil. Difícil, né? Porque o lugar principal da mesa é muito cobiçado, né? É o lugar do velho. O lugar dos mais velhos, Respeito. e aí a gente, por extensão, né? O lugar daquele que é mais respeitado, daquele que tem a aparência, talvez, de mais sábio. E a gente, muitas vezes, né? Fica requerindo esse lugar.
E aqui Jesus não está falando de uma mesa material, de um lugar material. Então a gente vai ler aqui o que o Kardec diz sobre isso. Aqui ele vai analisar outras duas ocasiões que Jesus falou sobre essa humildade e sobre os perigos da vaidade. Ele fala, por exemplo, de quando Jesus aconselhou que os apóstolos fossem como as crianças. Ele disse assim, Jesus: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E várias vezes Jesus disse isso, quando a mãe dos filhos de Zebedeu procurou Jesus, pedindo para que ele colocasse um à sua esquerda e outro à sua direita. E ele disse, isso não depende de mim, mas sim deles, né? E também sobre essa daqui que a gente leu, né? Que a gente leu sobre esse encontro na casa do fariseu, né? E Kardec diz assim, ó, essas máximas, essas frases que a gente leu aqui, verdadeiras lições, decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Primeiro ponto. E é fácil de analisar, né? Jesus deixa as coisas fáceis para a gente. Aquele que chegou na festa, chegou na confraternização, sentou ao lado do dono da casa, e o dono da casa depois pediu para ele sair para sentar um outro mais importante que ele foi feliz? Ou ele se sentiu humilhado? Dá para se sentir humilhado e ao mesmo tempo feliz? Né? É um negócio meio complicado. É claro que é preciso aprender com essa lição, mas Jesus está dizendo, não precisa disso. E ele fala, né? Quando você for para a festa, senta no último lugar. Quando você for convidado, se esconde. Exalta os outros. Porque aí, aquele que te convidou vai dizer assim, meu amigo, eu te convidei, vem mais para perto. E aí sim vem a felicidade. Então, essa felicidade prometida, uma das condições essenciais dela é a humildade. Humildade. E a humildade não é se achar menor do que você é. A humildade é encontrar esse equilíbrio real entre quem eu sou, quem eu não sou, né? O que eu ainda não conquistei, mas também o que eu já conquistei. Eu fui convidado. Primeiro ponto. Pode ser que eu não seja o mais importante da festa, mas eu fui convidado. Essa é a humildade, né? Porque senão a gente confunde. Senão a gente confunde e acaba caindo em outros problemas. Então o Kardec continua. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Então essa historinha que Jesus contou para eles aqui, ela é provada pela lei da vida. É base da evolução, base da lei, ou seja, Jesus outra vez nos trouxe uma explicação minuciosa das leis divinas, das leis que regem as nossas vidas. Então o conselho de Jesus tem que ser muito válido para nós, porque se a gente desconsidera isso daqui, a gente vai cair nos erros do passado. É que os primeiros, diz Kardec, ao morrerem, né, ele está falando aqui dos que se diminuíram, os humildes. Esses, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca,
as virtudes. O humilde, o que o humilde levou quando morreu? Somente virtudes. Ao passo que o outro teve que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Então, tudo isso que a gente considera como grandeza terrena, muitas vezes não nos acompanha pela eternidade. Ele continua ali, né? Nada mais, continua lendo ali. Sim, e aí o Kardec continua, né? Nada mais possuindo senão isso, riqueza, título, glória diante dos homens, nobreza do nascimento, né? Sobrenome famoso, nada mais possuindo que isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, porque tudo que tinha valor ficou na terra, ficou na matéria, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. E o Kardec está falando aqui por experiência de milhares de espíritos que chegaram até ele, pelos médiuns, dizendo do seu estado terrível, porque conservaram grandezas terrenas ao invés de conservar as grandezas do Espírito Eterno, as virtudes. Eu, na live, na última live, eu ia citar esse pensamento que eu formulei em cima da pessoa do Bezerra de Menezes. Sim. Dr. Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, né, que chegou até, acho que a política, né, deputado, né, se não me engano. E a gente, ainda hoje, depois de 2000 anos já, com os ensinamentos de Jesus, os nossos olhos, os meus olhos, são voltados para os bens terrenos. Porque, por exemplo, a gente conta muitas histórias do Dr. Bezerra de Menezes e pega essas histórias como exemplo, né? Tem várias histórias, vários momentos que ele passou na Terra, demonstrando a sua grandeza espiritual, e a gente conhece algumas e passa isso para frente, né, como exemplo e tal. Agora, eu fico imaginando, porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele, apesar de todos os títulos, ele não, por se importar com essa humildade que Jesus passou para nós, ele desencarnou, acho que pobre, né? Ele não tinha bens, né? Acho que perdeu todos os bens, o pai acho que perdeu. Então eu fico imaginando assim, hoje, com os nossos olhos, se o Dr. Bezerra de Menezes estivesse vivo e passasse na minha rua, acredito que provavelmente de bicicleta, porque já não tinha mais os bens, eu ia olhar para aquele homem, conhecendo aquele homem, mas não como espírito, mas como pessoa, como ser encarnado, de bens, de posse, de diplomas, de títulos. Um médico. Eu ia olhar para ele, o que eu ia falar? Eu ia falar, nossa, coitado, um fracassado. Eu poderia pensar isso. Andando a pé, de bicicleta, não tem um carro, não tem uma casa, com tantos títulos. Sozinho, desencarnou. Então, olha, eu fico pensando nisso. Isso é eu, tá, gente? Pensando dessa forma aí, como que eu iria ver hoje o Dr. Bezerra de Menezes passar na minha frente e como que eu ia analisar ele? E, no entanto, quando ele chegou no mundo espiritual, não precisa nem contar aqui, né? O que aconteceu? Não precisa. O que aconteceu? Vou deixar para as pessoas que não conhecem a história, de repente, ler a história de Dr. Bezerra de Menezes para entender um pouco do que aconteceu depois que ele desencarnou. Né? Uma pessoa que, aos olhos da nossa matéria, poderia ser visto dessa forma, né?
pobre, né? Sem dinheiro, sem bens. Mas que pessoa, que espírito foi Dr. Bezerra de Menezes, né? Alcançou essa máxima aí que Jesus coloca e ensina para nós no nosso testamento, no Novo Testamento, no nosso Evangelho, né? Você acrescentar alguma coisa que às vezes eu me confundi um pouco? O Nelson está falando ali no Instagram que Dr. Bezerra foi vereador por 2 vezes e deputado estadual, né? Mas ele foi candidato a pedido das pessoas, a pedido da população e não por sua iniciativa própria, né? Ele não guardava o desejo de ser candidato a nenhum cargo, mas de tanto o pessoal pedir, acho que o mesmo caso de Dr. Eurípides não, do professor Eurípides Barçanufo, né? Que também foi vereador, de tanto que o povo pedia, né? É isso mesmo que ele falou. Neste mês comemoramos o aniversário dele. O Nelson está dizendo, né? Mês de agosto, aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. Inclusive, a próxima vez que o Nelson tiver a oportunidade de estar aqui numa das nossas lives, vamos trazer algumas histórias, né, de Dr. Bezerra de Menezes. Nelson, que é ótimo contador de histórias aí, que resume muito bem as coisas para a gente entender. Dia 29 de agosto de 1831, nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, né? Esse que exemplificou realmente em sua vida, Vivenciou toda a sua vida. Vivenciou, ele não explanava o Evangelho e as lições não, viu gente? Ele vivia com essa ideia de aquele que se rebaixa, meu amigo, esse tem uma coisa aguardando esse que se rebaixa, e essa esperança de algo melhor é o que deveria movimentar as nossas ações e os nossos pensamentos, né? Infelizmente, a gente vê que ainda hoje, 2000 anos após o Evangelho de Jesus Cristo, a gente ainda vê essa história se repetir naturalmente. Naturalmente. O melhor é aquele que humilha, o melhor é o violento, é o que resolve, o melhor é aquele que sabe tirar proveito, o mundo é dos espertos. Eu tenho a sensação que se eu der outra face para tomar um tapa, eu estou sendo pequeno, eu estou sendo fraco, covarde. Sim. Né? E na verdade não é. Né? Eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente, porque a gente tem perdido o foco, né? Tem perdido o foco. A gente volta naquela questão, o que é que eu quero para a minha vida? Eu quero o quê? Eu quero que as coisas melhorem, eu quero que exista um mundo mais confortável para que eu viva, para eu poder viver os meus prazeres. Porque se a gente for analisar no fundo, a gente começa a entender, né? A gente começa a perceber que muitas vezes o foco está sendo perdido. Porque o foco nosso deveria ser, primeiro, a gente disse isso na live passada aí, né? Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, todo o restante, vos será acrescentado. E a gente muitas vezes está buscando o resto primeiro, achando que é o resto que vai me levar para o reino de Deus. Mas não, é a humildade, é a simplicidade, é o desejo do último lugar da mesa para que os outros tenham a sua imagem exaltada. É isso que vai nos conduzir até o colo do nosso Pai novamente. Neto, não sei se você vai dar tempo de você ler o resto, mas acho que dá para a gente fazer. Uma frase aí que vai resumir o negócio. Na hora que for a frase, o senhor fala aí. Kardec continua aqui, né? Nada possuindo senão títulos, glórias, chegam ao outro mundo, privados de tudo isso, porque ficou na terra. Né? Conservaram apenas o orgulho. Que mais humilhante lhes torna a nova posição. Então o espírito chega do lado de lá, conquistou só bens materiais, só glória terrena,
só títulos aparentes, chega do lado de lá com o orgulho inflado. E quando ele se percebe, aí que ele fica mais humilhado. Porque o orgulho está lá em cima, né? Aí que ele fica mais humilhado. Porque veem colocados acima de si e resplandecentes de glória, né? Iluminados, aqueles que na terra eles espizinharam. Sem contar a falta das coisas, né? Sem contar. Não tem mais o meu conforto, não tem mais a minha poltrona, não tem mais o meu carro de luxo. É complicado. Sentir mais a falta de tudo isso. Né? Meu título, né? Quem sou eu agora? Se eu não me considerei um filho legítimo de Deus durante a encarnação, agora quem sou eu? Porque os meus títulos ficaram. Mais uma vez, né? A gente precisa lembrar que Jesus, tanto nessa parábola, né, tanto nessa passagem, quanto na que a gente disse aqui na última live, né, não está aconselhando a ociosidade. Não está aconselhando essa humildade de, então eu devo ficar no meu cantinho lá na minha casinha, não preciso ter nada desse mundo. Não é isso. Mesmo porque eu acho que uma das formas, né, e a forma mais aparente que tem no planeta Terra de alcançar isso é o trabalho. Trabalho. Todo ele. E o trabalho, a gente, no inclusive o trabalho estamos... que nos remunera. Sim. Esse também é importante. É ali que você vai aprender, é ali que você vai lidar com as situações, é ali que você vai... Né? Então o trabalho é muito importante. Né? Aliás, é essencial. É essencial, né? É importante. A gente não pode esquecer que é através da habilidade da manipulação da matéria, né? de compreender o mundo material e o seu comportamento, que o espírito, na nossa condição, né? se evolui, realiza esse progresso. Então é preciso desenvolver essa habilidade com o mundo material, com as relações do mundo material, sem se prender a ele. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existência seguinte, às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Volta à frase de Jesus. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Portanto, a reencarnação, o processo reencarnatório, é uma resultante dessa lei que Jesus nos explicou através dessa máxima. Então, essa passagem, se a gente pegar o pé da letra, né, você vai falar assim, mas vou sentar na mesa onde, né? Agora, o que você vai falar agora que está escrito aqui, vai assim vai exemplificar que é uma parábola, né? Que como você falou muito bem no começo, antes de falar a palavra que está na parábola que está aqui no Evangelho, que o que está por trás disso daí, né? Quando Jesus repartiu o pão, não é o fato de repartir o pão, é o ensinamento que está por trás. E o que você vai falar aí agora, acho que pode continuar lendo, que vai dar o fechamento aí, para a gente entender bem que não é a mesa, não é o lugar na mesa. Não é a festa. É o que tem por trás desse ensinamento de Jesus, que é uma coisa fabulosa. Lembrando que quando Jesus vai dar o conselho, ele diz assim, quando fores convidado. A gente já foi convidado? E aí essa que fica a questão, né? Não é a festa, não é as bodas, não é a mesa. É quem recebeu o convite. Coloque-se na última posição para que então quem te mandou esse convite te chame para mais perto e não o contrário. E o Kardec vai fechar. E o Kardec finaliza assim: não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. O Kardec é um amigo
que está dando um conselho. Ele está dizendo assim, ó, de tudo que eu aprendi com a doutrina espírita, com a doutrina dos espíritos, olha aqui, gente, não procura na terra os primeiros lugares, nem procura se colocar acima dos outros, se você não quiser ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Mais uma vez, Kardec está falando lugar, mas não é o lugar. Não é a palavra lugar, um local. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto. Ou seja, em toda a sua encarnação, em todas as circunstâncias da sua vida, procure o lugar mais humilde. O Chico Xavier, numa entrevista que tem com ele na Hebe, se não me engano, né, ela pergunta para ele, Chico, você sente que você é o quê? Né? Você se considera o quê? Aí ele fala assim, até um jeito engraçado, né? O Chico era engraçado. Aí ele fala assim, eu me sinto um pé de capim. Um pé de capim aí no campo que se a pessoa não arranca, daqui a pouco vem um animal e come aquilo ali, daqui a pouco nasce outro. Então, talvez um conselho para a gente seja esse, né? Tentar se sentir a todo dia, quando vier um pensamento de vaidade, quando vier uma vontade de ser arrogante, porque esses sentimentos estão, né, esses vícios estão aí dentro de nós e vão vir à tona muitas vezes. E o nosso exercício aqui é segurá-los, primeiramente. Quando vier esse tipo de pensamento, vamos lembrar da formiguinha. Vamos lembrar da formiguinha. Eu ia falar para a gente lembrar do capim, mas não sei se a gente vai dar conta, né? Vamos lembrar da formiguinha. Formiguinha. Porque talvez assim a gente consiga começar a se enquadrar nessa mesa que Jesus está falando aí, né? Talvez assim. A gente vai chegando no finalzinho. Eu queria, se o senhor me permite. O pessoal do Instagram vai ficar sem. O pessoal. Não sei, a gente começou de 5 minutos, né? Tem um poema. E a Marta tá aí. A Marta tá por aí? Tá. A Marta tá aí. Ela falou assim aqui, ó. Nós somos convidados a sermos humildes. Pois estamos sendo convidados todos os dias. A Convidados Marta a sermos disse. humildes. Bem lembrado aí, Marta. Bem lembrado. Estamos sendo convidados todos os dias. Aquela coisa. Muito bem lembrada, Marta. Todos os dias a gente recebe esse convite. E aqui não é da boca para fora que a gente está falando, não. Né? São os espíritos que nos dizem isso. Todos os dias a gente recebe esse convite. É Deus, é o Pai nos convidando a sermos humildes. Observa. Muitas vezes esse convite vem através de uma pessoa que te fala assim, nossa, mas você é orgulhoso, hein? Muitas vezes você é obrigado a descer. Muitas vezes você é obrigado a descer. Muitas vezes a gente é obrigado a descer. E aí talvez é a hora de se resignar, entender, né, que chegou o convite, chegou às vezes até o mando, desce, e a gente não tem mais que obedecer, né? Porque há alguém muito mais inteligente, infinitamente mais bom, regendo as nossas vidas. Muito mais inteligente do que eu, muito mais inteligente do que todos nós. Portanto, colocando na nossa vida circunstâncias muito mais passíveis de acerto nas nossas vidas. Pode falar. Fala primeiro aí, ó. Acho que a gente poderia fazer de encerramento. Não, assim, a Carolina faz algumas lives, né, que ela não está participando com a gente, né? Ela foi acometida do coronavírus, né? Ela testou positivo, né? Testou por sábado agora, sexta-feira ela pegou o resultado, né? A gente não falou aqui porque não sabia se era mesmo.
mas ela pegou o resultado na sexta e deu positivo, né? Mas ela está bem. A quarentena dela já acaba na sexta. A quarentena dela acaba sexta-feira. Eu acredito que no sábado ela vai estar aqui com a gente, com aquela voz para alegrar a gente aqui. Brilhantando a noite. Eu sou suspeito de falar, né? Mas é isso aí, gente. Então vamos lá. Por isso que ela não está por aqui. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui uma prece final com um poema de Maria Dolores. Está no livro Maria Dolores, né? É o título do livro. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Chico, que a gente acabou de citar aqui há pouquinho, né? E a gente vai fazer essa prece que se chama Oração por Humildade, como uma oração para cada um de nós. Pedindo isso que Maria Dolores está pedindo aqui, nessas frases, nesse poema maravilhoso, e que isso possa invadir os nossos corações de uma vez por todas. Senhor Jesus, quando eu voltar à terra e estiver de memória parcial, qual o doente sob anestesia para sofrer bendita cirurgia que me livre do mal, não me deixes a sós em meu passo imaturo. A fim de construir o meu próprio futuro, não permita, Senhor, que eu siga às tontas, como quem sabe dirigir as próprias contas. Embora reconheça a lei de liberdade, se posso procurar o que te contraria, não me deixes fazer aquilo que me agrade. Apaga em mim a vocação do mando e ensina-me, Senhor, a obedecer. Ajuda-me a encontrar, onde estiver vivendo ou trabalhando, o prazer de servir como simples dever. Se eu te pedir felicidade, nos erros e ilusões que outrora quis, não me faças feliz. Se te requisitar destaque e brilho para comportamento frio e ingrato, não me tires ao chão do anonimato. Se eu te solicitar um corpo lindo para voltar na sombra à estaca zero, não me deixes viver na forma que mais quero. Se te implorar dedicações para desorientar-me novamente, deixa-me a solidão por mestra permanente. Caso anseie por vida emancipada, para menosprezar encargo e compromisso, acorrenta-me os pés ao campo do serviço. E se te rogar facilidades, fora das bênçãos com que me renovas, guarda-me sem cessar no cárcere das provas. Perdoa-me, Senhor, se peço tanto, é que somente agora me levanto nos dons com que me elevas. Tantas vezes no mundo fiz-me grande e subi tantas vezes para cair nas trevas. Agora que te escuto em toda parte a convidar-me para a luz divina, ouve, Jesus, anseio acompanhar-te, quero ser pequenina. O Alexandre está falando que sábado ele volta também. Que essa prece, então, possa ter alimentado em nós o desejo de sermos pequenos, o desejo de sermos como a formiguinha que trabalha incessantemente em busca de encontrar essa luz divina que todos nós encontraremos no fim da estrada. E com a certeza de que todos nós chegaremos bem. Todos nós. A gente chegou no finalzinho então aí, né? Uma boa noite para todos vocês, que essas energias, essas vibrações, esses pensamentos continuem nos alimentando até durante essa semana, durante a próxima semana,
que a gente possa, nos momentos que essas situações acontecerem nas nossas vidas, que a gente possa se lembrar da lição de Jesus, da mesa, daquele lugarzinho que é o melhor para nós, né? Aquele mais afastado, que talvez dali nós seremos convidados para esse reino de Deus. Então, muito obrigado pelo comentário de todo mundo, por compartilhar. Na quarta-feira a gente vai estar de volta às 20 horas, certo? Isso aí, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, tá? Tchau para todo mundo. Tchau.